E fala galera, beleza? Tô aqui dessa vez para tratar sobre o concurso do TCU, que abriu tanto vagas para auditor como também técnico de nível médio, concurso muito importante, salário muito expressivo. Obviamente, o único ponto, pelo menos de logo de cara, negativo que a gente destaca, que é um concurso que só vai poder ser feito em Brasília. O único local de prova vai ser Brasília, infelizmente. E nesse vídeo vamos discorrer sobre alguns pontos para você poder se informar mais sobre esse concurso, como estudar para ele, as especificidades da banca, que é a Sebrasp. E galera, logo de cara eu gostaria de informá-los que esse vídeo vai ser prioritariamente, não somente baseado numa análise digital do cargo de nível técnico, nível médio, né, do TCU, e não vou me abranger ao cargo de auditor. Primeiramente, a gente tem que falar logo de cara. Eu já falei do local de prova, que é uma barreira, pelo menos para muitos. E o segundo ponto muito importante, obviamente, se não o mais importante, é falar sobre a banca que é a Sebrasp. Sebrasp, pelo menos fazendo uma grande divisão, existe dois tipos de prova. Existe a prova que é estilo CESP-Sebrasp, né? CESP-NB, Sebrasp, e as demais provas de múltipla escolha. Por quê? Porque Sebrasp, ela é questões certo ou errado. Distingue muito, pelo menos eu não sou um cara de fazer muitas questões de certo e errado, porque não costumo fazer provas estilo Sebrasp, mas se você vai prestar essa prova, obviamente você vai ter que dar um foco, uma ênfase muito maior a questões de certo e errado. Você não vai poder se ater a simplesmente resolver questões de múltipla escolha, sei lá, aprender a chutar, porque aprender a chutar, por exemplo, é um fracasso se você fizer isso numa prova da Sebrasp, porque a gente vai encarar um ponto muito importante daqui pra frente, que é a questão de perder ponto, né? Você não só pontua numa prova da Sebrasp, como você também perde ponto se errar assinalar uma questão. Ou seja, às vezes vale muito mais a pena deixar em branco do que propriamente chutar se você não tiver noção alguma de um conteúdo. Diferente de uma prova, digamos que comum, um estilo de prova comum, que a gente geralmente vê por aí, em que mesmo não sabendo, você tem uma chance de chutar e acertar. Porém, na Sebrasp, eu sugiro, meu amigo, não faça isso. Perfeito? Então, logo de cara, vamos se atentar à questão do formato de prova, formatação de prova totalmente diferente, certo e errado. Número de questões. Eu tenho aberto aqui no computador. A prova é dividida em conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Eles vão totalizar 120 pontos, 120 questões. Se eu não me engano, são 50 básicas e 70 específicas. Logo mais, eu quero esclarecer para vocês, de acordo com o próprio edital, quais são as matérias mais importantes, o que você deve focar, dependendo da sua deficiência, dependendo da sua dificuldade. E, cara, um outro ponto também muito importante que veio de diferente nessa prova, que não é tão comum, é que ela é dividida em dois turnos. Ou seja, você que está pensando em viajar, fazer um bate e volta, ir lá fazer a prova e ir embora direto, não vai funcionar desse jeito. Porque a prova, como eu disse, na parte da manhã, não lembro quanto tempo, 3 horas e meia. 3 horas e meia do turno da manhã e na parte da tarde, 2 horas e meia de prova. Ou seja, não dá para você simplesmente ir lá, chegar na escola, fazer a prova e ir embora. Então, muito cuidado com isso. Talvez necessite de você ou chegar de manhã cedo e ir embora à noite, ou ter uma logística totalmente diferente e ficar alguns dias. E outro ponto muito importante dessa prova, que veio diferente, muitas coisas diferentes, como vocês estão vendo, é a questão das provas discursivas. Não é só uma prova discursiva, não é só aquela redaçãozinha dissertativa argumentativa, 30 linhas. Tem também, óbvio. Mas tem, eu acho que ele chamou de peças discursivas. Deixa eu dar uma olhada. Duas questões discursivas, ou seja, questões em que você vai discorrer sobre algum assunto previsto no anexo do edital. É muito importante, mas claro, de prática, como eu falei, uma peça técnica, uma peça de natureza técnica, nada mais é do que uma redação dissertativa argumentativa, 30 linhas. Ou seja, três questões discursivas, né, contando a contar com um texto dissertativo argumentativo, muito importante também, que você ir bem pontuar nessa parte da tarde. E ainda falando da parte discursiva, a nossa prova discursiva ela vai ser, as duas questões vão valer 5 pontos cada, ou seja, totalizando 10 pontos, e a redação dissertativa argumentativa
totalizando 20 pontos, ou seja, todas as discursivas vão valer 30 pontos. Não ache você que, por só valer 30 pontos e 120 as questões objetivas, as discursivas são mera formalidade ou irrelevantes no que tange a pontuação final, porque não são. Como eu falei, por exemplo, ninguém vai tirar 120 nessa prova, porque o cara teria que acertar todas, logo errar nenhuma. Porque, por exemplo, se o cara acerta 100, vamos supor, por exemplo, que essa pessoa faça todas as questões, todas as 120 questões. Se ela fizer 110 corretas e 10 incorretas, ela vai pontuar apenas 100 pontos, entendeu? Então, querendo ou não, por ser uma formatação estilo Sebrasp, as pontuações vão ser mais baixas e por isso, para você tirar uma desvantagem, obviamente vai ser na parte dissertativa, na parte discursiva, perdão. E passando agora para a questão propriamente da data da prova, existe muito aquela dúvida, né? De quem pega o concurso assim, andando, não tá estudando, até porque esse concurso, o último que saiu foi 2015, 10 anos, com certeza, pelo menos eu acho, não tem ninguém estudando desde 2015 para esse concurso. E aí você tem sempre aquela questão, pô, será que dá tempo de estudar? Será que dá tempo de pegar as matérias? Você vai ver que tem matérias que são muito comuns de sempre caem nos concursos de nível médio, concursos policiais, concursos próprios de auditores mesmo. Mas enfim, a questão é, será que dá tempo? A prova já é 3 de agosto. Ou seja, você tem basicamente junho, julho, agosto não conta porque é dia 3 de agosto, ou seja, 2 meses para estudar. Se você está começando do zero, você não vai passar. Sincero, honestamente, você não passa começando do zero. Mas se você tem bagagem, você com certeza vai ter uma capacidade de correr atrás e possivelmente buscar um bom resultado, pelo menos ter sua redação corrigida. Lembrando que é um concurso muito difícil, 50 mil vagas, ou perdão, deve ter 50 mil inscritos por volta, né? 40 vagas, por ser em Brasília também, pelo cargo ser nível médio e ter um salário tão alto como esse. E galera, agora com o computador aqui aberto, numa parte do anexo digital, vou dissertar um pouco aqui para vocês sobre o que eu julgo importante, a depender, claro, do seu nível. E obviamente, falando dos conteúdos básicos, você já tem uma certa bagagem, bem possivelmente você vai bater o olho aqui e você vai falar assim, putz, já vi tudo, já vi tudo isso, né? Ou já vi quase tudo isso. Porque realmente são coisas bem básicas. Direito constitucional, direito administrativo está nas específicas, não está nos básicos. A língua portuguesa, noções de língua inglesa. Língua inglesa não é tão comum de vir, mas veio neste edital e é algo que você tem que se atentar. Pelo menos eu, geralmente, não pego concursos que tem a língua inglesa, questões de língua inglesa. Para mim isso é bem raro, mas tratando-se de concursos públicos, eu garanto a vocês que, pelo menos normalmente, não são questões muito difíceis. Cara, por exemplo, claro que Enem não é um bom parâmetro, mas questões tipo Enem, questões de concursos militares que geralmente têm língua inglesa, são questões não muito difíceis. Se você tem, obviamente, uma certa bagagem, se você já estudou minimamente o inglês, você não sabe nada, evidentemente você vai ter dificuldades. Direito constitucional, não vejo muitas coisas novas. E informática. Informática é algo muito importante e interessante da gente destacar nesse concurso. Ele não trouxe simplesmente noções de informáticas, mas sim tecnologia da informação. Isso é uma percepção minha sobre os concursos, que estão cada vez menos adentrando no escopo de simplesmente noções de informática, indo realmente para a área de segurança da tecnologia, por exemplo, abrangendo mais necessariamente a área de tecnologia da informação. Deixa eu ver se tem algum qual conteúdo. Noções de sistema operacional, Windows. Interessante, engraçado, não cobrou Linux. Isso é bom, porque Linux é muitos comandos chatos para decorar. Redes de computadores, programa de navegação, ciência de busca, cloud computing, conceito de gerenciamento, segurança da informação, como eu falei, muito importante. O, via de regra, os concursos estão começando a adotar essa parte da informática, segurança da informação e procedimentos de segurança, malware, antivírus, firewall, ou seja, nada tão extensivo a não ser esse extra plus aí da segurança da tecnologia.
que é muito importante ver os princípios, por exemplo, princípios de segurança e tecnologia, geralmente, geralmente cai, pode cair, né? E uma coisa bem nova, tá como rodapé nessa parte dos conteúdos básicos, é a questão da legislação, que é a resolução do TCU. Mas, obviamente, o que eu aconselho vocês fazerem? Abram no seu site de questão, de busca de questões, as provas anteriores da Sebrasp, para entender como que ela divide essas questões. Se cai mais de língua portuguesa no bloco básico, se cai mais de informática no bloco básico, vai de prova para prova. Por exemplo, prova da Polícia Federal, que é muito pegado, que você tem que estudar muito, que com certeza vai cair. Informática. Informática pesa, que é um absurdo. A mesma coisa você tem que fazer com essa prova. Tem que analisar o que mais vai cair, a depender do bloco. Agora, indo para o bloco dos específicos. Conhecimentos específicos, ele traz noções de administração, direito administrativo, gestão de contratos, execução orçamentária e financeira, controle externo. Matérias muito, muito específicas. Eu, por exemplo, daqui eu só estudei direito administrativo e noções de administração. E olha lá, tem muita coisa de noções de administração aqui que eu nunca vi, porque são coisas muito aprofundadas. Por exemplo, evolução da administração pública no Brasil pós-30. Cultura organizacional, gestão de pessoas. Não faço ideia do que é isso, entendeu? Mas direito administrativo veio muito grande, eu admito. Veio muito grande, parece pequeno, mas não é pequeno. O cara trouxe, o edital trouxe licitações, muita coisa. Contratação direta, dispensa e inexigibilidade. Não sei se toda a área do direito administrativo, mas trouxe uma parte bem considerável. Mas mesmo assim, melhor do que não vir direito administrativo e vir outra coisa é vir direito administrativo. Ou seja, eu já nem vou falar das outras partes, que é contrato e execução financeira, execução orçamentária e financeira e controle externo. Por quê? Porque eu não tenho bagagem para isso, eu não sou um administrador, eu não sou formado em administração, mas o que eu posso dizer para vocês? Se você busca esse concurso, você vai ter que se dar muito bem com essa parte do edital, porque essa parte do edital compõe 70 questões, diferente dos conteúdos básicos, compõe 50 e geralmente as pessoas certamente vão acertar mais a dos componentes básicos, por ser matérias que todo mundo já estuda. Ou seja, você vai se destacar, você já tem bagagem, eu enfoco, obviamente, nos conhecimentos específicos. Agora, se você não tem bagagem, sinceramente, acho muito difícil você prestar esse concurso e ser bem sucedido, mesmo sem saber os conhecimentos básicos, porque são matérias que praticamente todo concurso roda, todo concurso tem. Agora, conhecimentos específicos, você tem uma certa desculpa se você não está estudando exclusivamente para esse concurso. Meus conselhos e considerações finais. É interessante comprar algum cursinho? Depende. Depende do seu nível. Por exemplo, se você já tem um certo conhecimento com o curso, já fez, sei lá, uns 5, 6 concursos, você sabe fazer prova, você já está acostumado a estudar só por questões e pegando algumas videoaulas pingadas aí pela internet, eu acho muito suficiente. Agora, obviamente, se você tem um dinheiro sobrando, talvez valha o investimento. E dependendo do seu nível, se o nível ser muito baixo, aí realmente é muito necessário que você tenha um auxílio de um cursinho, não sei, cursinho presencial, online, vai depender do seu melhor discernimento, que você preferir. Fora isso, fora isso, simplesmente questões. Estudem por questões e vejam videoaula apenas para o essencial, ou, sei lá, lavando uma louça. Fora isso, eu digo que é pouco tempo para estudar e boa sorte.